Começando mais um programa Top ZN, hoje com um convidado super especial, Newton Pedreira. Ele que tem esse nome forte e também desenvolve aí pessoas pelo Brasil inteiro, né? Só que eu queria saber de você, Newton, queria que você contasse, compartilhasse pro pessoal de casa, que ele já é famoso nas redes, viu? Andei olhando, todo mundo sempre comenta, mas eu queria saber de você. Como que começou essa trajetória como palestrante, treinador e coaching principalmente? Legal. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com você aqui, nesse canal, que tem um público cativo. Muito obrigado por esse dia. Bom, falar um pouco da minha trajetória profissional, eu sempre brinco, né, em sala, nas palestras e treinamentos, eu gosto de resumir isso em 140 caracteres, não é? Falar de currículo, nossa! Mas assim, eu saí de duas empresas multinacionais, minha experiência sempre foi na área administrativa e depois uma baita experiência na área comercial, duas multinacionais. E tomei uma decisão, estava na Bahia, em Salvador, Farol da Barra, fiz um iluminado, tive um insight, por que não montar uma consultoria na área de recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento? Porque eu viajava muito pelo Brasil, ficava muito tempo fora do Rio de Janeiro, sou carioca, e eu falei, pelo sotaque ninguém percebe, sotaque, né? eu tô secando esse S, sabe, aqui em São Paulo, secando. Tô há 8 anos em São Paulo. E eu falei, putz, era muito legal. Ia pro hotel, a empresa pagava tudo e você tinha a oportunidade de conhecer pessoas e estrategicamente definir ela para posições de contratação. E isso não é fácil. Porque você tem que Então, descobrir talentos. parece o melhor trabalho do mundo. Mas eu Parece. sei muito bem que tem suas dificuldades, porque você tem que. A função de desenvolver pessoas para deixar em alta performance é uma responsabilidade muito grande, não é? Sem dúvida. Assim, essa trajetória de lá para cá já somam 18 anos de experiência. São centenas de pessoas amigas, novos amigos. São processos de mudança. Hoje as organizações estão dando mais atenção ao processo de gestão de pessoas do que simplesmente o processo e a estratégia. Empresa é uma coisa virtual, pessoas são seres que precisam ser bem tratados, humanizar o trato. E a minha formação na área de coaching, né, eu costumo dizer que é meio jurássica, eu tenho 18 anos de formação também no coaching. Isso daí é raro, gente, porque a gente vê hoje um coach em cada esquina, isso é bem verdade, né? Aqui no Brasil é uma formação, para quem ainda não se lembra muito do coach, o Fábio Abate, que é um grande coach também, já esteve com a gente no programa, a gente já esclareceu alguns pontos sobre o coaching, mas para você que está em casa, você vai saber um pouquinho mais do Newton também, é um processo para atingir um objetivo, é um dos processos de ferramentas que existem no mercado, só que no Brasil se popularizou, por quê? Porque foi uma facilidade que as pessoas encontraram de ter uma formação muito rápida, uma profissão muito rápida. E você sabe muito bem que é tão sério o processo que já são 18 anos dentro desse processo. Conta mais. Então, a gente costuma dizer que para ser bom no que a gente faz, isso é uma regra científica, são mais de 10 mil horas. Né? E eu consegui acumular isso entre aprendizado, sessões de coach, muito pro bono, muitas sessões potenciais para CEOs, líderes, gestores e pessoas interessadas em aprendizado e desenvolvimento. Essa é a proposta do coaching. E quando isso é encontrado, a pessoa começa a ter autoconsciência e ela melhora a autenticidade dela. Ela consegue entender os talentos dela. O coach direciona ela. O que você falou, hoje as empresas sofrem talvez uma vitimização de novos coaches que pagam uma primeira formação, um practitioner ou alguma coisa do gênero entre as diversas entidades. E não é uma crítica minha, mas eles vão totalmente despreparados para dentro do mercado corporativo e estão preocupados em recuperar o que investiram. Isso de verdade acontece. De verdade acontece porque são formações caras e aí não tem acompanhamento mas posterior. Também existe o mercado, que é aquele mercado que oferece, que tem a promessa de altos ganhos. Então as pessoas buscando facilidade acabam caindo também nesse sentido. Mas a gente sabe que também tem os profissionais que fazem jus à carreira e que estudam muito, assim como o Newton. Tem muitos profissionais que realmente seguem à risca, né, o processo de coach e a seriedade que ele propõe.
Mas o que me chamou a atenção no seu site, eu navegando por lá, um site muito legal, a gente está passando aqui embaixo, dá uma olhadinha, entra lá, são 2 que você pode entrar, tanto o Fator de Sucesso quanto do Newton Pedreira mesmo. E aí eu me deparei com 2 processos que você trabalha, mentoring Isso. e coaching. Uhum. E aí, as pessoas estão lá em casa, ouvem isso todo dia nas redes sociais, mas conta pra gente qual que é a grande diferença entre esses 2 processos. Então, rapidamente, existem muitas definições, a mais sucinta, ao meu ver, é a seguinte: são dois processos distintos. O processo do coaching, ele ajuda você a aumento de performance, ganho de produtividade. Você sai de um estado atual, hoje, que você está posicionado, para um estado desejado. O coach não dá respostas, o coach é um bom perguntador. Ele faz você encontrar as Ele respostas. tira, né? Ele exterioriza os teus talentos, a tua maneira de pensar, o teu ser, o teu próprio DNA. Ele explora isso de uma forma inteligente e humana. O processo do mentoring é um processo de experiência e é muito enriquecedor. Por exemplo, as áreas de mentoring, que eu gero mentoria, são áreas de experiência. Muito tempo na área de governança corporativa, muito tempo na área de vendas. Então eu tenho autoridade para falar para a pessoa e mostrar a direção para ela. Ou seja, você pega a sua vivência... Exatamente. E aponta o caminho. Muito legal. Entendeu? Muito Essa é a legal. diferença. Agora, a habilidade está entre você ter a maestria pela experiência em criar uma sessão de coaching e gerar um mentoring. E sempre explicar ao coach, a empresa que te contratou, a diferença distinta disso e o que você pode gerar de ganhos para a corporação e para o indivíduo. Agora, isso é importantíssimo. me fala uma coisa. Qual que é o momento de cada indivíduo ou da corporação de ter o processo de coaching ou mentoring? Ou seja, você chegou na empresa, está fazendo uma consultoria para essa empresa. E aí, como você identifica que ela está mais suscetível a um processo de coaching ou de mentoring? Muito boa colocação tua. Em geral, a gente não traz solução de prateleira. Né? É analisar e customizar, personalizar o produto. Entender as necessidades, quais foram as ações que a empresa já fez no passado, cronograma de ação dela, as experiências, ouvir mais a comunidade dela, as próprias pessoas, a liderança, e entender o seguinte: o que é preciso aqui agora? Um processo estratégico de coaching, criar módulos de treinamento com ferramentas de coaching, ou trabalhar mentoria para os liderados. Então, assim, depende muito do desafio. Eu atrelo o desafio ao processo do coaching ou à mentoria. Depende de como a pessoa quer encurtar o caminho. Então, como é que ele funciona de uma forma tênue, uma linha tênue, mas inteligente? A gente não tem bola de cristal no processo do coaching, você sabe disso. A gente tem uma ferramenta, talvez você vai me perguntar sobre ela depois, chamada Fator de Sucesso. Não é bola de cristal, mas ela já é usada por mais de 18 milhões de pessoas no mundo. Ela foi criada por um grupo, e principalmente entre eles uma brilhantemente, uma mente genial, chamada o autor, o Jay Niblick, inclusive que é parceiro ativo do Tony Robbins, quem conhece da programação neurolinguística. Sensacional. Aquele filme, não estou fazendo propaganda na Netflix, mas na Netflix, se você quiser assistir, Eu Não Sou o Seu Guru, ele descobre no meio daquela multidão de participantes pessoas com tendência suicida. Como? Se elas não falaram, mas a ferramenta revelou. Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa, com licença no Brasil para utilização, que nos processos de coaching, mentoria, counseling, a gente utiliza de uma forma muito hábil. Eu ia te perguntar justamente sobre o fator Acabei de sucesso. adiantando o assunto, tá Não, vendo? mas isso é ótimo, a gente está nesse bate-papo para isso mesmo. Me chama muita atenção o fator de sucesso, são alguns hábitos que vocês trabalham dentro do processo todo, e eu queria saber por que você escolheu essa ferramenta. Legal. Dentre tantas outras Pois no mercado, você agora discorreu um pouquinho sobre ela, além da expertise, da experiência do Tony Robbins, todo mundo conhece, quem gosta de PNL como eu, quem gosta de coaching como eu, ama esse cara também, né? Quem gosta de comunicação, não tem como não conhecê-lo. Mas, além dessa expertise e de ser atrelada ao nome dele, o que te chamou a atenção na ferramenta que você fala, não, essa realmente vai trazer resultado para o meu coaching?
Muito boa. Está sendo excelente o teu conjunto de perguntas. Parabéns, Manu. Existem muitas ferramentas no mercado e muitas metodologias. O pessoal chama de muito querida a ferramenta com a metodologia DISC. Nós utilizamos o DISC, mas e o que me chamou muito a atenção nessa ferramenta, a experiência com a ferramenta foi o seguinte: o DISC, ele mede o teu estilo comportamental. E a gente também trabalha no Advanced Insight com a parte, eu vou dar uma criação, uma visualização melhor para entendimento. Imagine um iceberg. Então a ponta do iceberg, quando você olha no horizonte, aquela ponta é o DISC. A gente mede por ali o comportamento, é visível. Você tem um comportamento e teu estilo. É um Pronto. comportamento que todo mundo nota, você Ali. nota, enfim. É ponta de iceberg. A parte de valores, ela é a parte semivisível, tá abaixo. E a parte invisível, a gente trabalha com atributos. Como é que é isso, Newton? Então, em cima a gente pensa assim na ferramenta com o DISC. O quê? O que é o seu comportamento? Qual é o seu estilo de comportamento? No porquê, a gente trabalha com valores. A gente identifica os teus motivadores e alguns drivers. Por exemplo, o que são possíveis sabotadores? Como é que é teu estilo? Como é que é a tua busca? Essa é a parte que tá ali... Semivisível. Semivisível. Você vê, mas não vê, sabe? Vê e não vê. Agora, invisível são os atributos. Como a Manu pensa. Quais são as decisões que a Manu toma? Então, a ferramenta ela tem essa mescla de olhar o indivíduo por inteiro. É perfeito na hora da contratação. Então, eu recebo um currículo para uma posição estratégica, eu na área de RH, uma área de decisão estratégica, e encaminho o link da ferramenta. A pessoa me responde, e outra, não é um questionário, ele tem uma praticidade que você, de 8 a 15 minutos, num lugar tranquilo, calmo, sem nenhuma interrupção, você responde e você percebe o teu nível de autoconsciência e autenticidade. Você vai encontrar os teus pontos geniais. Quais são os valores da Manu que movem a Manu para determinados comportamentos e motivadores e como a Manu pensa. Essa ferramenta existe. E a gente licenciou ela já há 2 anos no Brasil. Muito legal. Demos o nome Fator de Sucesso. Ela é by Inermetrics, que é o padrão, é a ferramenta mundial, a licença americana. E é uma ferramenta legal assim, por exemplo, eu sou recrutador aqui no Brasil e tenho que fazer entrevista com espanhol. Eu mando a ferramenta, ele responde na língua dele, nativa, e eu recebo a ferramenta em português, se eu não falo espanhol. Muito legal. São mais de 18 idiomas na ferramenta. Então é uma ferramenta bárbara. É o que eu posso te adiantar, assim, sabe, Manu? Não, pelo que ele disse aqui, já deu para Ótimo. notar porque que ele escolheu a ferramenta. Isso E é aí verdade. ele me disse também, né? É uma ferramenta americana. A gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos gera muitas vezes muitas oportunidades para Sem nós dúvida. brasileiros. Eu estou aqui justamente com o Le Revé atrás por isso mesmo, porque a Mirante, Newton, vai fazer um grande evento nos Bacana. dias 24 e 25 de agosto, justamente apresentando essas oportunidades que existem lá fora, para você que pensa em investir em Miami, Flórida, Orlando, então tem que vir com a gente, tá? Tem um guia que você baixa no site miranteflorida.com.br. Lá você fica sabendo como que você precisa separar suas documentações, toda a forma de investimento, o visto EB5 que te garante realmente uma permanência nos Estados Unidos e muito mais. Então entra lá no site, baixa o seu guia e participe dos eventos, tá? Só entrar em contato no mirante.com.br e saber mais sobre esses eventos de oportunidades lá fora. E eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Quero que você deixe um recado para quem está lá em casa, que não fez ainda a ferramenta, mas se você fosse deixar um recadinho para essas pessoas terem realmente um fator de sucesso, levantar e fazer acontecer, o que você diria? Ótimo. Bom, eu costumo pensar o seguinte, comportamentos são modificados com atitudes. Valores e princípios, eles criam as consequências do que a gente pretende na vida. As pessoas reclamam demais. Eu estava vindo para cá agora com um profissional que está nessa massa desempregada. A gente sabe muito bem que é muito mais do que 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É um lapso que a gente está vivendo. Com 55 anos de idade, ele ficou uberizado. Ele agora dirige um Uber há 3 meses. Ele falou, Newton, eu estou com o mesmo sentimento que eu tive quando eu tinha 18 anos de idade. Não sabia o que fazer.
Eu não sei o que fazer mais da minha vida. Então, o que eu digo para você, encontrar o teu fator de sucesso é conhecer você. Você é feito do quê? O teu DNA. A partir disso, você vai conseguir entender as oportunidades, como você pode usar a tua genialidade em busca do seu melhor, do seu crescimento. Acredite em você. Não acredite em crise, nessa panacea, essa loucura que a gente está vivendo no Brasil, que é um problema político, não é problema econômico. Você tem mais de 40 anos, estou com 45, eu sempre vi falar de inflação, crise e problema. Se a gente for pensar nisso, a gente vai ficar totalmente perturbado. Então desliga a televisão, não quer mais saber de problema, não lê jornal e acredite em você, invista em você. Isso é que vai gerar a diferença que faz a diferença. Então um prazer estar com você aqui, com a tua audiência. Espero que a gente possa criar uma parceria com Sinergia, que eu vou deixar no programa, um presente para quem está assistindo aí, você mesmo que está assistindo, isso é surpresa de pra fazer, mim também. entrando no site, a ferramenta. E eu não estou mandando ela incompleta, estou mandando ela completa, para que a pessoa possa conhecer sobre ela. E aí, com os nossos consultores habilitados, certificados, você tem uma devolutiva. Gostou do presente? Muito, gostei muito. E você? Tem que entrar lá agora, fatordesucesso.com.br, newtonpedreira.com.br. Então, gente, nos dois sites você vai ter esse presentaço. É muito bacana para você que fica ligado aqui no Top ZN. Gostaram da matéria? Então entra lá. E se você quer fazer como o Newton deixou aqui de conselho, encontrar o melhor de si, encontrar o melhor da sua empresa, entre em contato com ele. Ele tem muita ferramenta boa. Obrigada, Newton. Obrigado, Manu. Sucesso para você sempre. Para nós. Tá, obrigado. Sucesso, um abraço.